Por favor, César. Obrigado, deputado. Perdoem a pressa. Queria agradecer ao deputado Juarez pela colocação, foi muito importante. De fato, quando a gente se referia à 7ª posição como potência industrial no mundo, isso aconteceu no começo da década de 90. Não era o regime militar mais, mas foi um momento econômico, né, que contribuiu para isso. Câmbio, juros e tudo mais, situação brasileira, tudo isso naquele momento favorecia. Mas eu queria também lembrar o seguinte, que eu não tenho a menor pretensão de trazer pleitos sobre reforma tributária para esse fórum aqui. Eu coloquei para os senhores, talvez se recordem, que aquele efeito Corolla que eu disse era para constatar o que é que temos. Essa é a nossa situação. Vamos mudar um dia? Sim, vamos mudar um dia, vamos lutar todos por isso, mas enquanto isso não acontece, o que fazemos? Morremos? Quando eu falei na barreira tarifária, eu sei, é um termo em desuso, né? Poxa vida, vamos criar barreiras, por que não criar mais competência para competir, né? Mas eu estou falando, na verdade, deputado, de algo que já existe, né? Daquela barreira que existe, inclusive, sobre tudo que se faz nesse país. Ou seja, sobre o automóvel que tem para importar, tem uma barreira tarifária de 35%. E se tirar essa barreira por meia hora, quebra a indústria inteira. A indústria chinesa invade esse país e quebra todo mundo. Então eu estou falando o seguinte, eu estou falando de um hábito que esse país tem, de uma solução que esse país tem para essa desigualdade cambial e custo Brasil, que é aplicada, já é aplicada em tudo o que se faz nesse Brasil, menos, não conheço nenhum outro lugar, menos na indústria que fornece para navios em construção no Brasil. O próprio navio é tarifado se você for importar. Então, eu estou falando de uma barreira, não estou reclamando proteção excepcional, eu estou falando de tudo já. Ou seja, no mundo siderúrgico, petroquímico, papel e celulose, tudo tem barreira. O fabricante de papel e celulose, ele tem uma barreira lá. Se alguém for importar papel, tem que pagar uma tarifa de 22%, se não me engano. Mas ele, fabricante de papel e celulose, quando vai comprar os seus insumos, tem que comprar no Brasil e, se não comprar, vai ter que pagar imposto de importação. Ou seja, essa conta fecha. Ele é protegido, mas ele protege. Ou seja, essa proteção que o governo deu para ele de 22% sobre papel não termina no portão da fábrica dele. Ele chega na sociedade, vai para o Brasil inteiro, né? Para as nossas fábricas, que estão espalhadas pelo Brasil inteiro, não estão só no Rio de Janeiro, não. Então, o que eu queria dizer é o seguinte, essa conta fecha. No mundo automobilístico, por exemplo, para importar automóvel tem 35%, mas a indústria automobilística, quando vai importar peças, paga imposto de importação. Então, a conta fecha, ou seja, é protegido, mas protege também. É só sobre isso. Eu estou falando só de um descuido do nosso sistema de construção naval, que esqueceu que nós, indústrias, que compomos e equipamos os navios e plataformas, também somos brasileiros, sofremos dos mesmos males que todos os demais, e não estou, digamos, propondo, né, absolutamente nada diferente do que já existe no Brasil inteiro, em todos os segmentos. Era só isso que eu queria colocar. E quanto à distribuição das indústrias, eu queria dizer que cada vez menos elas estão em São Paulo, e no Rio de Janeiro, ou em Minas Gerais, ou no Rio Grande do Sul. Elas estão, assim como os estaleiros, se espalhando pelo Brasil inteiro, estão se aproximando cada vez mais das suas próprias matérias-primas, da sua mão de obra especializada, que hoje não está mais concentrado. Hoje tem desvantagens, né, econômicas, de você estar em grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro. Senhores, o que eu queria comentar também, comentário final, é o seguinte, existem vícios, às vezes a gente está vivendo sobre regimes ou exceções há tanto tempo que não se lembra mais por quê. O Raul Sanson da Firjan comentou aqui sobre um regime especial tributário que se chama Repetro. Olha, eu pediria aos senhores que prestassem muita atenção nesse nome, Repetro e REB. São regimes especiais tributários que o Brasil concedeu há 10 anos atrás, numa situação onde havia escassez de dólar no Brasil. Que diferença, não? Hoje não tem mais isso, né? Mas tinha escassez de moeda forte e precisava estimular fabricantes e produtores de petróleo a virem investir aqui no Brasil. Aí criaram esses regimes. Hoje se aplica ainda isso? 80% do pré-sal vai ficar na mão da Petrobras. Nós vamos ficar estimulando ainda os estrangeiros a virem, né? Vamos criar um regime especial e deixar de arrecadar
divisas e impostos em cima deles. Então, o que nós queremos que repensasse, que o Brasil repensasse, esses regimes especiais foram criados numa outra época, com outros propósitos que, na nossa visão, não se aplicam mais hoje. Esses dois são o REPETRO e o REB. O REB é aplicado para navios, onde isenta qualquer importação de qualquer coisa, não tem tributo nenhum, né? Mas hoje, os estaleiros estão carregados, lotaram os seus estaleiros, os próximos que virão já estão também lotados. Então, por que esse regime de exceção? Por que não usar o regime normal do país? Né? Hoje, para a importação de uma máquina, o imposto de importação é de 14%, é o máximo no nosso mundo. Se esse regime tivesse aplicado sem exceções, né? Quando cria exceção é que você tem que tomar o cuidado. Você pode estar prejudicando drasticamente um setor, não intencionalmente, que é o que eu acho que está acontecendo. Então, por isso que eu queria chamar a atenção dos senhores para esses dois regimes e dizer que o assunto de barreira é nada diferente do que já existe para todos os setores no país. Todos sem exceção. Tá? Muito obrigado. Eu peço desculpas, vou ter que realmente me ausentar. Não estava previsto essa prorrogação e eu tenho que pegar um avião. Mil desculpas e estou à disposição dos senhores para qualquer coisa que precisarem. Muito obrigado.